Será que alguma vez você já foi perseguido por ser testemunha de Jeová? Talvez no país em que você vive, o governo está contra as testemunhas de Jeová e a nossa obra está proscrita. Ou talvez no país em que você vive, a obra está liberada, mas há perseguições de líderes religiosos. Ou até no país em que você vive, muitos irmãos e irmãs sofrem por causa de familiares que opõem-se à verdade. Todas essas três têm algo em comum. Eles são opositores das testemunhas de Jeová. Mas é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra que as testemunhas de Jeová terem opositores não é de agora. Mesmo lá no passado, no tempo de Israel antigo, já havia vários opositores. Eles iam contra os servos de Jeová. Eles tentavam acabar com a adoração pura. Mas será que eles tiveram êxito? Será que eles conseguiram acabar com a adoração verdadeira? É sobre isso que nós vamos falar. E nesse discurso nós vamos falar especificamente da história ou de parte da história do rei Saul com Davi. Na realidade, Davi era um servo leal de Jeová. Já Saul foi rei de Israel no passado, mas depois ficou com ciúme de Davi e começou a persegui-lo. Mas com que objetivo? Para matá-lo. Será que Jeová permitiu que essa trama do rei Saul desse certo? Vamos ver o que aconteceu primeiro. Qual era o problema? 1 Samuel capítulo 24, versículos número 3. 1 Samuel capítulo 24, versículo número 3. Saul chegou aos currais de pedra para ovelhas ao longo da estrada, onde havia uma caverna, e entrou nela para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e os seus homens estavam escondidos mesmo no fundo da caverna. Na realidade, o que aconteceu, queridos irmãos? Nesse momento, tanto Davi quanto aqueles que o apoiavam, eles estavam a ser perseguidos ferozmente por Davi ou por Saul. Mas é interessante que Saul, ao dar uma pausa para fazer as suas necessidades, ele entrou exatamente na caverna em que Davi e os seus homens estavam escondidos. É claro que Saul estava muito ansioso para matar Davi, mas naquela situação não aconteceu. Mas o que Davi fez naquele momento? Veja o livro dos Salmos, número 57, versículo número 2. Clamo a Deus, o Altíssimo, ao verdadeiro Deus, que põe um fim por minha causa. Quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos logo que Davi orou a Jeová para que Jeová acabasse com os seus inimigos, que pusesse um fim àquela trama, que frustrasse o plano daquele opositor. Mas o que Davi tinha a certeza? É verdade que aqui no versículo número 2 do Salmo 57, Davi pediu que Jeová acabasse ou frustrasse a trama daqueles opositores. Mas agora, do que ele tinha realmente a certeza, veja o versículo número 3, por favor. Ele há de enviar a ajuda dos seus e salvar-me. Ele frustrará aquele que me persegue. Deus enviará o seu amor leal e a sua fidelidade. Conseguiu perceber, apesar de Davi estar numa situação bastante complicada, uma situação que realmente o deixava com medo, ansioso e preocupado, ele tinha uma certeza. Jeová podia frustrar aquele que o persegue. E depois Jeová podia salvar-lhe. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando nós olhamos na imagem do nosso manual de atividade, lá na página número 2, nós conseguimos perceber isso. Nós conseguimos ver rei Saul com os seus homens, depois de não conseguirem capturar Davi. Estavam cansados,
Mas esse homem, como é que nós vamos conseguir agarrá-lo? O que é que ele tem? Onde é que ele se escondeu? Nós precisamos acabar com ele. Mas os seus planos foram completamente frustrados. Jeová frustrou todo o esforço dos seus inimigos. Jeová deixou claro que os seus servos, por mais que pareça que o inimigo está bem próximo, os seus inimigos não vão conseguir destruí-los completamente. Jeová mostrou claramente que ele sabe como livrar o seu povo dos seus opositores. E Saul, com certeza, teve muita dor de cabeça por causa disso. Agora, por favor, olha na tua Bíblia para lermos mais um versículo nos Salmos que vai nos ensinar uma lição muito importante. Veja, por favor, o livro dos Salmos 57:6. Salmo 57:6. Os inimigos fazem vários planos, né? Eles colocam muitas armadilhas contra os servos de Jeová. Mas agora veja o que acontece para com eles. Eles prepararam uma rede como armadilha para os meus pés. Estou encurvado de tanta aflição. Cavaram um buraco diante de mim, notem, mas eles próprios caíram lá dentro. Conseguiu perceber o que acontece com os nossos inimigos? Por mais armadilhas que façam, por mais tramas que comecem a prever, eles próprios caem em suas próprias armadilhas. Será que temos exemplos disso? Com certeza que sim. Por exemplo, nos nossos dias, aconteceu algo similar na ex-União Soviética, como mostra essa imagem, né? A segunda imagem no nosso manual de atividade. Especialmente na década de 50, centenas das testemunhas de Jeová, elas foram presas na Sibéria e, por consequência disso, espalhadas em várias povoações. Sabe o que aconteceu? As boas novas começaram a ser divulgadas a mais lugares. Ou seja, os opositores tentaram prender as testemunhas de Jeová e distribuí-las nas cadeias, e isso fez com que muitas testemunhas de Jeová pregassem as boas novas do reino. Mas é interessante que foi o próprio governo que ajudou nisso. Com o tempo, disse um irmão, as próprias autoridades possibilitaram que milhares de pessoas sinceras na Sibéria aprendessem a verdade. Não é um exemplo de que Jeová realmente frustra os planos dos opositores? Com certeza que sim. Mas agora, quais são as lições para nós? O que é que nós podemos aprender? A primeira lição é que todas as testemunhas de Jeová, elas vão ser perseguidas por opositores. E muitas vezes pode parecer que esses opositores ou estão muito próximos ou estão a ter êxito. Pode parecer isso. Mas a verdade é que eles não vão conseguir nos deter. Por isso, queremos lembrar que todas as tramas dos opositores não darão certo. Então, saber disso, ter confiança nisso, vai nos ajudar a perseverar. Porque nós já sabemos que, por mais difícil que seja, eles não vão conseguir ter êxito. Então, qual deve ser a nossa determinação? A mesma que a de Davi. Vamos ler novamente Salmo 57:2. Clamo a Deus, o Altíssimo, ao verdadeiro Deus, que lhes põe fim por minha causa. Que essa seja a nossa determinação. Orar a Jeová sem cessar, pedir o apoio dele, para que Jeová continue a frustrar os nossos opositores.